Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Fala Que Vende, um podcast que falamos sobre vendas, sobre negócios, sobre família, histórias. E é uma honra estar com vocês que nos acompanham aqui em mais esse episódio. Hoje eu estou aqui com o meu irmão mais uma vez, Gustavo, seja bem-vindo, irmão. Fala, meu irmão, fala galera de casa. Bom, prazer, né? Muito legal, vamos aí, vamos que vamos bater mais um papo com mais um convidado, aprender e espero que você que está nos ouvindo aí aprenda conosco também. Muito bom, e hoje para mim é um prazer estar com esse convidado aqui que eu conheci há pouco tempo, mas já se aproximamos muito. Ele que é jovem, empresário, trabalha com a família, com uma transportadora muito grande, uma empresa muito grande, muito consolidada no Paraná e no Brasil. Ele que é marido da Mônica, pai de uma menina maravilhosa, família maravilhosa e com certeza vai trazer muita história pra gente, muito conhecimento, principalmente na parte de sucessão familiar. Com certeza temos muitos espectadores nesse sentido. Então, queria que vocês me ajudassem a receber ele, Guilherme Jalotto, como ele merece. Seja bem-vindo, irmão. Que moral. Bom demais, bom demais. Pessoal, queria agradecer o convite. Estou muito feliz de estar aqui. Fala Que Vende é nossa área, a gente gosta muito disso e espero poder agregar com o público de vocês também. Muito bom, muito bom. Gui, como de praxe, a gente gosta de começar conhecendo os nossos convidados. Então, quem que é o Guilherme Jalotto? Conta pra nós. Cara, vamos lá. Guilherme, sou um cara, tenho 30 anos, cristão, pai da Lulu, marido da Mônica, vim de uma família de empreendedores, corre nas minhas veias aí, direta e indiretamente, desde sempre. Atuo numa empresa familiar, a Jalotto Transportes, estamos aí há 44 anos no mercado e respiro isso desde sempre. Então, estou lá desde os 16 anos. E mais adiante aí vamos conversar mais um pouquinho sobre isso aí. Muito bom, muito bom. Cara, é muito legal, assim, a gente trouxe vários convidados aqui de vários segmentos e você é o primeiro que tem esse aspecto de sucessão familiar envolvido, que é um assunto muito falado atualmente. Inclusive tem dados que mostram que a grande maioria das empresas que tentam esse processo de sucessão familiar não tem sucesso. Eu também estou nesse processo ali com a família e é muito legal a gente poder tá junto com você nessa, principalmente que você abriu um braço agora dentro da empresa, né? Um novo braço que você tá puxando à frente. E o primeiro disso. Também da área de transportes, né? Primeiro da área de transportes, exatamente. Já falamos com gente da saúde, já falamos com gente do esporte, já falamos com empresa de moda, já falamos com empresa de cosméticos, de suplementação, mas de transporte é o primeiro, né? Primeiro. O transporte é um ramo muito tradicional, né? E vamos somar aí o transporte, o lado tradicional que minha família já trouxe e inovando aos poucos, né? Porque a gente também não pode ficar parado, ficar grudado nisso aí, né? Então a gente tem que ir com muito respeito à tradição, mas sempre inovando também. Exato, que bom. Gui, cara, você começou a trabalhar muito jovem na empresa, né? Na empresa dos seus pais e da sua família, né, dos seus avós, e é uma grande responsabilidade, né, porque você começou com uma empresa que já tem 44 anos, uma empresa muito grande, uma empresa muito consolidada, com muitos colaboradores, muita gente depende de vocês, né, como que foi esse processo? Você falou que começou desde cedo. Como é que foi esse processo de começar, de cada vez mais aprender mais coisas, abraçar mais áreas da empresa e se familiarizar com todo o processo? Com 16 anos eu comecei a frequentar... Eu sempre, na verdade, desde criança eu frequento a empresa, mas com responsabilidades a partir dos 16 anos. Então, a minha experiência... No início eu confesso que eu não entendi muito, mas eu fui rodando setor por setor. Recepção, RH, financeiro, parte operacional toda eu flutuei ali na empresa para ir entendendo onde você gosta mais, aonde você tem mais o perfil para aquela área. Eu nunca fui muito aquele... Aí com a experiência ali eu fui percebendo que eu não era aquele cara muito da teoria ali, do operacional. Eu sempre fui um cara mais prático, comunicativo, gostava de conversar com as pessoas, entender o que estava acontecendo com a empresa. Então aí você vai identificando a área que você atua melhor. Como é uma empresa familiar, tem o lado bom e o lado ruim. O pessoal geralmente acha que é mais lado ruim, então eu estou aqui para provar que não é isso. É a nossa realidade lá, a gente aprendeu a viver assim, temos as nossas diferenças, mas sempre um respeitando o outro. E no final, todo mundo em prol do mesmo objetivo, né? De manter a empresa saudável, que é ali que é o nosso ganha-pão, né? Então, foi girando ali nos setores para aprender ali aonde seria o meu perfil para me atuar agregando na empresa. Legal, legal. E, cara, você
criou um novo braço dentro da empresa, né? Até a gente Isso. conversou bastante na última semana, né? Legal. Estava junto lá no evento em Maringá e você falou um pouco mais. Como é que foi essa decisão? Como é que vocês decidiram criar isso? Porque é uma coisa que vocês já fazem há tempo, né? Sim. Esse rodízio de caminhão, o caminhão roda Sim. muito, A então renovação precisa de frota. renovar a frota, né? Como é que foi para construir esse braço da Jaloto Seminovos? Igual eu falei para vocês, como eu estava girando nos setores, eu agora atuo na parte de gestão de custos da empresa. As empresas falam muito de faturamento. Faturamento é muito importante. Você tendo faturamento, você consegue executar os projetos na sua empresa, mas não é só o faturamento que manda. Então, a gestão de custos, custos internos ali, você precisa para qualquer negócio, não só para a transportadora. Então, hoje eu sou aquele cara que participo da gestão de novos projetos. Se a gente vê em algum braço ali no setor que está... eu tô achando que aquele investimento que a gente está fazendo ali não está dando o retorno legal. Então, eu sou aquele cara que faz a manobra, que muda o investimento, que corta aquele custo. Então, a parte que a gente está atuando agora na empresa é o Jaloto Seminovos. Nós vendemos caminhões e carretas da nossa frota. Nós já fazemos isso aí desde sempre, só que de uma forma mais informal. Então, como é que a gente vendia os caminhões? Ou a gente passava para a concessionária, numa manobra de renovação de frota. Meu pai sempre foi o cara que fez a negociação desses caminhões, então ele tem uma carteira ali também, ele conhece alguns motoristas autônomos que precisam de caminhões. E garagens parceiras nossas, a gente entregava esses caminhões. Só que aí, numa conversa ali entre família ali, a gente falou, cara, por que a gente não senta e faz nós mesmos colocando a nossa cara, colocando o rosto ali mesmo. Então aí eu comecei a profissionalizar mais essa parte. Comecei a fazer um site para seminovos, que antes a gente não tinha, era algo informal. O Pedro vinha falar comigo que queria comprar o caminhão, eu mandava o catálogo para ele. E começou a funcionar super bem. Só que daí, depois disso, eu resolvi colocar isso nas redes sociais. Colocar literalmente a cara. Pegava o celular lá, anunciava com o caminhão, tal, filmando meu rosto. Comecei a filmar a empresa. E deu super certo, cara. Acho que conectou com as pessoas. Não ficou aquele negócio engessado. O cara via que era um cara mesmo ali da empresa falando. Então, comecei... Além de fazer vídeos diretos de negociação, eu fazia, por exemplo, filmava... a empresa, aqui é a nossa estrutura, aqui eu tenho a oficina, eu tenho um box de pintura. Comecei a mostrar toda a nossa estrutura. E aí o pessoal começou a gostar, perguntar. Muita gente falava assim, cara, eu conheço a empresa de vocês, mas não sabia que vocês vendiam um caminhão. Olha só. Então, chegou aonde a gente não chegava, entendeu? Então, eu sou a favor igual fala que vende aqui, você tem que estar... Em todas as redes sociais, tem que estar em tudo. Então, agregou muito para a empresa isso aí. Foi muito bacana fazer isso. É uma coisa que a gente estamos aprendendo ainda, mas já está dando certo. Muito bom, muito bem bom. legal. Ô, Guilherme, você falou dessa relação entre faturamento e custo. Cara, uma pergunta. Qual que é a média da margem no mercado de transportes? Não necessariamente da empresa de vocês, mas no mercado como um todo. Cara, eu falo assim, eu gosto de falar que, por exemplo, assim, não falando em números, mas, por exemplo, no nosso caso ali, o transporte, tudo é muito. Então, por exemplo, assim, o que a gente controla lá muito, a média que o motorista faz na viagem. Se eu deixar solto, ele vai chegar no destino do mesmo jeito, vamos entregar a carga, mas se eu cuidar da média dele, orientar ele, fazer uma conscientização de uma condução certa, eu vou economizar muito mais diesel. Então, aí é um controle de custo interno que eu tenho. Negociação de diesel. Nós trabalhamos no Brasil todo, então temos vários parceiros de posto de combustível. Então, uma negociação que eu consigo ali conversar com o posto X e tirar 5 centavos do diesel, quanto que não custa? Não é 5 centavos, volume, né? né? Tudo é muito volume. Então, nessa manobra de custos, eu já cheguei até a mexer no cafezinho da empresa. Nós temos o café lá para clientes, para os colaboradores. Até isso, a gente já mexeu, não de cortar, trocar fornecedor, ver qual que seria o melhor produto para atender o nosso mercado ali. Olha só. E se você vê isso no ano, dá muita diferença. Então, eu brinco que eu participo do cafezinho
até a negociação do caminhão. Mas é que é de grão em grão que a galinha enche o papo, Exatamente. cara. Por que eu te perguntei dessa média do mercado? Porque você falou dessa relação entre faturamento e custo, e hoje eu percebo também que a galera fala muito do faturamento. Exato. Só que, principalmente em negócios que tem a margem um pouco mais apertada, cara, qualquer economia que você faz, na última linha o resultado vai ser muito melhor Exatamente. do teu lucro. E ainda mais quando você mexe com um volume muito grande, igual o mercado de transportes, cara, eu vejo que o setor de controle de custo, que é a parte que você mexe, é muito importante. Muito importante. É muito importante e é muito necessário que tenha esse olho do dono. Isso. Porque é difícil você contratar alguém que vai se importar tanto em reduzir custo. Exatamente. O cara ele vai se importar em fazer o que ele tem que fazer, em fazer o papel dele, fazer as compras, fazer isso e tal, falar com o fornecedor, beleza. Mas será que ele vai estar preocupado mesmo em reduzir ao máximo o custo para aumentar o teu lucro líquido? Exatamente. Né? Então eu acho muito legal você, como sucessor, Sim. tá nessa área, porque é uma área muito importante. Muito importante. Muito importante. E a gente fala redução de custo, né? Soa como corte de gastos. E não é isso. É literalmente remanejar os custos. É fazer uma negociação melhor do diesel. Eficiência, né? Uma compra de pneus. Nós compramos muitos pneus, né? Então, fazer uma negociação certa, comprar um pneu de qualidade. Então, nós temos ali um time. Eu falo assim, eu tô sendo aqui o linha de frente, mas eu tenho um time muito engajado ali. Então, eu preciso de pessoas. Sim. Nas vendas mesmo que a gente estava falando, eu tô sendo o cara que negocia, o cara do vídeo, eu tô aparecendo ali. Mas nada adianta eu fazer isso se minha equipe de manutenção não entrega um produto legal para você. Eu tô te ofertando o caminhão, meu caminhão é isso, é aquilo, e aí na hora de eu entregar, eu não entrego o produto. Então, eu falo assim, meu time tá muito engajado também. Então, a gente faz reuniões semanais ali para engajar a galera, para todo mundo entender que não adianta o time ter uma zaga boa e ter um atacante ruim. Então, todo mundo trabalhando junto em prol do mesmo resultado. Total. E, além das reuniões semanais, quais outras estratégias vocês usam para engajar o time? Cara, na parte dos seminovos, falando específico, nós fazemos a reunião semanal, que eu junto todo mundo lá e a gente conversa detalhes para não ter erro de comunicação. Às vezes acontecia muito de eu conversar só com você, aí a gente esquecer de falar com o Pedro, aí o Pedro não tá sabendo que o caminhão hoje foi para tirar o rastreador para vender. Então, a gente tinha muito erro de comunicação. Então, com essas reuniões, eu já mato isso aí, já trato com todo mundo. Tá sendo excelente, cara. Então, todo mundo fica ciente. Outra coisa que a gente começou a fazer é checklist. Então, por exemplo, o caminhão vai entrar, o caminhão tá trabalhando, ele vem para cá e a gente começa a preparar para anunciar ele para vender. Então, hoje a gente já montou um checklist de preparação para cada setor. O setor do pneus, ir lá conferir se o pneu que o caminhão chegou tá legal. O setor de manutenção, tem a troca de óleo, óleo do diferencial, kit de bronzina, tem toda a parte mecânica ali que a gente tem que fazer um cuidado. Porque é uma venda como se fosse numa concessionária, numa garagem. Vocês vão ter que dar uma garantia. Damos 3 meses de garantia. Então, a gente criamos processos, porque no começo você vai fazendo, né? Então, você vai aprendendo com o erro. Aí chegava no início, a gente passava alguns detalhes. Então, a gente começou a profissionalizar o negócio. Então, conversei com muita gente, eu ia em concessionárias de automóvel mesmo, conversar como é que funciona aqui, como é que vocês fazem uma preparação, como que você faz uma entrega. Hoje a gente cuida até da entrega, manda brinde pro comprador, faz uma foto bacana com ele lá para entregar o caminhão, a gente faz uma festa lá para entregar. Experiência, então, cria uma experiência. E além de tudo, com a internet, tudo, o mais importante depois é a divulgação boca a boca. Porque... Total. Usando o exemplo do Pedro aqui, o Pedro chega onde eu não chego. Então, ele vai chegar na turma de colegas dele ali, ele vai falar, pô, cara, comprei esse caminhão, os caras lá de Maringá. Um caminhoneiro conhece vários. Vários, e é onde eu não chego. Eu chego até aqui. O cara ali trabalha em outra operação que eu não tenho acesso. Então, o boca a boca ajuda muito. Então, eu gosto de fazer esse trabalho sério, certinho, tudo bonitinho, checklist, entrega, para fazer uma entrega legal para você depois me divulgar. Não, e é uma grande responsabilidade, porque o Brasil é muito forte no transporte, né? E, cara, você tá entregando um produto que, se ele não tiver
com tudo revisado, com todas as peças em dia, freio e tudo Exato. mais, você tá colocando em risco a vida do cara e a Exato. vida de quem tá na estrada. Exatamente. Né? Então, além de tudo, além de você precisar gerar uma boa experiência para a pessoa que está comprando, é você dar essa garantia, ó, o Sim. caminhão tá revisado, o caminhão tá top, você pode comprar, vai dar tudo certo, né? E fora isso, é o nome da minha empresa em jogo. Eu até falo assim que isso é um braço do nosso negócio, mas nós somos transportadores. Eu vivo de frete. Então, isso é um outro braço. Então, eu tenho que ter muito alinhado isso aqui, porque pode queimar o mercado, né? Imagina, eu começar a entregar um produto que não é aquilo que eu estou falando, automaticamente surge o nome da transportadora. Então, é muita responsabilidade. Então, a gente leva muito à risca e para fazer esse produto, essa entrega 100%, né? E eu gosto de falar, aproveitar aqui, né? Que é bom a gente honrar as pessoas em vida. O meu pai, o meu avô, o meu tio, eu aprendo muito com eles, cara, que é uma empresa familiar. Então, todo esse processo, eu tenho... No backstage ali, eu tenho eles ali me auxiliando. Meu pai me ensinou, eu aprendo até hoje com ele a negociar. Então, eu vi ele negociando, meu avô comprando caminhão, meu tio fechando negócios no time comercial. Então, eu aprendi muito com eles ali, eu aprendo bastante e vou usando esses professores ali que são da minha família dia a dia. Cara, isso você mencionou um ponto que não tem como a gente não falar aqui, né? A gente costuma bater muito em cima disso, que é essa parte, até você mencionou que você é cristão. Honrar as pessoas em vida. Isso é muito importante. Eu também sou cristão e Deus diz isso na palavra, que nós precisamos honrar as pessoas em vida. Amar ao próximo como a ti mesmo. E isso que você tem, esse privilégio que você tem de ter o teu pai, de ter o teu avô ali te ajudando, te direcionando, cara, esse conhecimento vale quanto? Exatamente. E com certeza multiplicar isso, eu vejo muito isso em você. Você é um cara muito disposto a ajudar a galera a se entregar, a se doar, a compartilhar conhecimento. Até a gente conversou sexta-feira passada que você falou, pô, comecei a fazer uma reunião na empresa que a gente fez uma mesa redonda. Toda sexta-feira a gente faz uma mesa redonda, 2 espaços pro cara falar e tal. Então, isso é muito humano. E essa parte humana, ela tem que existir, né? A gente fala muito de venda, a gente fala muito de negócio, grana, faturamento, mas esse lado humano é o que move todo o resto. Exatamente. Esse lado espiritual é o que move todo o resto. Então é muito legal ver que você, vindo com uma grande responsabilidade no mercado, você não deixa de lado essa parte. Nós precisamos de pessoas. Nós precisamos de pessoas colar em quem entende, pra gente aprender. A gente nunca para de aprender. Quando você acha que você sabe muito, é aí que você não sabe nada. Então é colar em quem pode agregar e você também dar o suporte pro pessoal. É igual eu tô falando. Eu tô sendo linha de frente ali nesse braço, mas eu tenho no backstage ali todo um time me apoiando ali, trocando informação pra gente entregar o produto do 100%. Toda empresa precisa de time. Sim. Cara, e olha que massa, né? A gente fala de, beleza, honrar pai e mãe também, né? Como um ponto. E hoje eu vejo que muitos jovens, quando começam a seguir a tua carreira, ou até mesmo dentro da empresa do pai, querem mudar tudo que o pai fez, ou quando vão pro teu próprio negócio, acabam desmerecendo o que o pai construiu, porque falam assim, não, eu sei tudo. E a gente tem que manter essa humildade, né? De saber que eles têm muito a ensinar. E muitas vezes esse honrar vai ser justamente em ouvir, cara. Com certeza. Às vezes é você ir lá e falar assim, pai, como que você faria aqui? Cara, me dá um conselho aqui. Eu passei por isso recentemente, uma coisa besta, assim, não estava relacionada com a minha empresa. De fato, meu pai, ele trabalha mais de 30 anos numa empresa, então a carreira dele foi diferente da minha, assim, né? Eu sou o primeiro ali que tá indo pro empreendedorismo, mas desde muito cedo, para ele alavancar, para ele construir a primeira casa dele, além de trabalhar, ele ainda vendia carro e tal, e eu sempre fui acompanhando isso, sabe? Eu sempre gostei muito, ele trocava de carro, eu ia junto com ele ia negociar, eu via, e aquilo sempre me chamou muita atenção. E aí hoje eu decidi trocar o meu carro, e aí eu comecei a ver carro, e aí eu falei, pai, o que você acha? Pô, liguei pra ele, falei, tá podendo falar? Liguei pra ele, falei assim, pai, e aí, cara? Ó, esse carro, assim, assado, tantos 1000 km, o que você acha? O que você acha que vale a pena? E ele catou, me ouviu, aí foi lá e me deu o conselho, eu falei assim, putz, ó, eu já ia fazer cagada aqui. É isso eu aí, já ia tomar uma decisão que não ia ser tão sábio, eu já ia fazer uma escolha que não era tão boa, pô, esperar um pouco e tal, enfim, é muito massa. O que você falou é o que acontece diariamente na empresa lá. Lógico, temos nossas diferenças, não pensamos 100% igual, você não pensa 100% igual a ninguém, mas o que prioriza ali é o respeito, a hierarquia, e é isso aí, eu muito mais aprendo com eles, então eu tenho que estar perto deles mesmo, porque é igual meu avô, é um cara, não teve estudo,
Mas olha o que ele fez, cara. Uma empresa de 44 anos. Que empresa no Brasil hoje você conhece que tem esse tempo? Quantos colaboradores tem lá? Cara, diretamente ali nós temos 400 colaboradores. Bastante, Caramba. cara. E aí isso envolve a frota também? Envolve a os frota também, motoristas? exatamente. Então, é muita gente. Então, ele é um exemplo de saber lidar com pessoas. O meu avô, ele sabe conversar mesmo não tendo estudo, sabe conversar com qualquer tipo de pessoa. Eu falo que é o camaleão. Ele joga em qualquer time. Ele dança conforme a música. Dança conforme a música. Então, é um aprendizado, cara. E tem 76 anos. Eu falo assim que é um senhor no CPF, mas de cabeça... E tá no um batente monstro. ainda. Todo dia. Então, esse que é o exemplo que eu tenho. É trabalho, cara. Não tem dessa de pôr o pé no freio lá. A gente só engata a quinta e acelera. E aí você pode chegar com uma ideia nova, né? Claro, Mas tipo, exatamente. alinhando... Não, já aconteceu alinhando várias os vezes. propósitos Eu ali, apresentar alguma coisa e ele falou, ó, não é o momento. Não é o momento. Então, a gente vai aprendendo a lidar um com o outro e Exato. mudando na hora que é necessária, aguardando, mas é sempre conversando, entendeu? Qual que foi o teu maior desafio? Até hoje. Cara, o meu maior desafio profissionalmente, foi me encontrar lá dentro da empresa. Que quando eu entrava em alguns setores, eu tinha interesse em aprender, mas eu não me via ali fazendo. Então, eu tinha muita dificuldade com isso aí. Cheguei para o financeiro, um setor mais operacional ali. Aprendi, foi muito importante, mas eu vi que não era o meu perfil. Então, foi me encontrar dentro da empresa. Entendi. Cara, isso é uma grande dúvida que muita gente tem, né? As pessoas, elas acham que elas nascem sabendo o que elas vão fazer o resto da vida. Não tem como, não tem como. Você teve o caso de ter uma empresa e surfar dentro da empresa. Exatamente. Mas eu acho que para a maioria das pessoas que não tem um negócio, cara, é você testar. Mas não é testar de se aventurando em diversos mercados. Vou botar um dinheiro aqui, não é começar e gastar dinheiro à toa. Mas é estudar. É dar uma lida sobre, pesquisar um pouco mais, Exato. Conversar com alguém que você conhece que já faz, não ter vergonha, você não precisa ser amigo. Você quer abrir uma hamburgueria, você conhece alguém que tem uma hamburgueria? Vai lá conversar com o dono, pô, como é que funciona aqui e tal. E pra nada você... é perdido, tudo é Exato. aprendizado. Então, você usou o exemplo da hamburgueria, às vezes eu faço aquilo ali, não é isso, então eu entendi de um negócio, vi que não era pra mim, mas você carrega aquela experiência. Exato. Então, não é perdido, você usa essa experiência pro teu outro negócio. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim, ó, todos que vêm a nós deixam um pouco de si e levam um pouco de nós. Então, cara, todo mundo que a gente conhece, se a gente estiver disposto a absorver, a gente vai absorver alguma coisa. E isso é até maturidade, né? Quando a gente é jovem, a gente é muito rebelde. E aí a gente conhece alguém novo e julga. Não, aquele piá lá é chato e tal. Só que depois que você amadurece, você vê que aquele problema era teu. Você era aquela pessoa, você né? Você que tava pré-julgando Você que tava aquele cara. pré-julgando. Você era o metido, você era o chato, você era tudo aquilo. E aí você chega num certo nível de maturidade e fala, pô... O cara é meio chato, mas, puta, ele tá em um lugar que eu não tô. Ele sabe alguma coisa que eu não sei. Ele lida com algumas coisas ali... Eu vou aprender. É isso aí. Isso é bom. Cara, e tem um ponto que você tem na tua história que conecta muito comigo, que você é meio maratonista, né? O cara é brabo. Eu sou meio metido a corredor. Meio metido a corredor. Cara, como é que você usa a disciplina do esporte? Porque o esporte, ele ensina muitas coisas, né? Ele molda muito caráter, perfil, disciplina e hábitos, né? Como que você aplica a tua disciplina? Como que você explica a tua disciplina no esporte com relação à tua disciplina no trabalho? Cara, quem não é do esporte parece que não tem nada a ver, né? O esporte com o trabalho. O que tem a ver? Eu tenho uma transportadora e o que tem a ver o esporte com isso? Mas, na verdade, tem tudo a ver. O esporte, cara, ele te dá uma disciplina. Quando você se prepara, no nosso caso aqui, que a gente gosta de correr, eu fiz a meia maratona, fiz 3 meia maratonas esse ano. Vou fazer a 4ª semana que vem. Qual que foi o melhor tempo? Melhor tempo foi 1,50. Ô, louco, subi 2 também, coisa boa, 1,50, tô aprendendo. Mas esse processo de preparação, porque ninguém faz uma meia maratona, um Ironman, ninguém faz isso do nada. Vou fazer, marquei hoje, vou fazer semana que vem. Então é um processo. E você se moldar nesse processo é cruel, porque a motivação dura ali, sei lá, 5 dias, 10 dias. Tem 10 dias que eu tô motivado. Vamos correr, vamos marcar a prova? Aqueles 15 primeiros dias você tá motivado. Mas é a constância de você treinar, estando motivado ou não, tá chovendo ou não tá, tô feliz, tô triste. Então, isso aí te molda no seu profissional também, porque
você tem que estar focado. Tem dia que eu não tô afim de trabalhar, de conversar com pessoas, mas eu tenho que fazer, é meu trabalho, é meu Exato, ganha-pão. exato. Então, eu acho que te dá essa constância que o esporte tem, molda teu Total. profissional, teu caráter, tudo. Total. É muito A importante. resiliência, né? Resiliência. Eu lembro quando eu comecei, cara. Quando eu comecei, eu corria antigamente, mas daí voltei em agosto do ano passado. E aí eu lembro que eu voltei a correr, cara, mas tinha uma falta de ar, assim, eu não conseguia correr 3 Nada km. dá certo. Nada dá certo, aí começou uma... Quando eu corria antigamente, eu tinha canelite. Aí eu voltei, começou a estourar canelite de novo. Falei, não, quer saber? Eu vou descobrir o que tá fazendo isso. Aí comecei a fazer um fortalecimento, tal, conhecimento que eu já tinha da faculdade e tal. Sim. E aí eu consegui fechar meus primeiros 5. Aí eu comecei a entender o jogo. Aí Que já é uma vitória. menos de 5% da população mundial corre 5 km, né? Exatamente. Uma Quem que loucura. corre 5 km? Exato. Aí eu lembro que um amigo chegou um dia pra mim, eu tinha feito 8. Aí ele chegou pra mim um dia, ele ia correr uma meia, ele falou assim, cara, vamos fazer 16 comigo. Eu falei, rapaz, eu vou eu vou jeito? dobrar, né? Cara, fizemos 16, mas nós corremos até o aeroporto aqui, nossa, rodamos essa cidade inteira. Aham. Cara, a hora que eu terminei, me veio um sentimento de superação, velho, de gratidão. Eu falei assim, cara, se eu conseguir dobrar isso aqui, eu consigo dobrar meu faturamento, eu consigo Exatamente. dobrar meus relacionamentos com as pessoas, eu Exatamente. consigo dobrar tudo, né? Então, é muito isso, assim. E eu vejo que a corrida, principalmente, ela cria isso. Quando eu fiz a minha primeira meia maratona, que foi em Foz do Iguaçu, durante a prova ali, você vai pensando num monte de coisa, não para. Cara, e fisicamente, como foi a minha primeira, eu tava acabado, assim, foi muito sofrido, foi a mais difícil pra mim, até hoje. E quando eu cruzei, cara, a linha de chegada, assim, deu uma endorfina, assim, cara, uma adrenalina que você fala, cara do céu, como é que eu fiz isso? Se eu fiz isso aqui, eu faço tudo. qualquer coisa. É só se Exato. programar, se preparar. Então, a disciplina molda a pessoa, pra tudo. Exato, A gente usa o esporte, mas tanto pro profissional. Exato, exato. E, Guilherme, fala pra nós um pouco aí, o que você acha, qual que é a diferença entre ser um herdeiro e ser um sucessor? Cara, ser um herdeiro, você só se beneficia do que tá para vir para você, né? Mas eu acho isso muito raso, porque você imagina, você ter, igual eu lá, a gente tem a empresa familiar, que eu vejo desde sempre meu avô se dedicando, meu pai se dedicando, e aí eu vou chegar lá, eu tô desde os 16 anos. E até hoje eu falo assim, cara, eu preciso aprender cada vez mais. Então, eu não entendo para mim, isso aí de herdeiro nem entra na minha cabeça, nem existe. É sucessor. Então, eu tô lá para aprender, agregar cada vez mais. Então, Continuar, né? para mim, o herdeiro só perde. Só é nome. Sanguessuga, né? Só é nome. É um sanguessuga, né? Cara, muito bom. A gente encontra muito desafio no Brasil de empresas, né? Principalmente Sim. as grandes empresas, porque principalmente de regimes tributários, você tira Sim. aqui, põe lá, e é o que você faz dentro da Jaloto. E a gente sabe que isso demanda muito mental, né? Como que você equilibra, puxando um pouco para o pessoal, como que você equilibra responsabilidades familiares com responsabilidades na empresa? Porque tem muita gente que acompanha a gente aqui, que também é pai, que também é esposo, né? Também tem mulher, e mulheres que têm maridos, né? E a gente vê que existe um gap muito grande, Sim. porque às vezes tem dia que é noite, né? Você não tá nem com vontade de ir, você vai, você volta, você fala, meu Deus do céu, eu não quero nem conversar. Exatamente. Como que você equilibra isso? Cara, a gente tem que achar equilíbrio no desequilíbrio, na verdade. Porque tem dia que demanda mais do trabalho, sim. Não adianta eu falar que, não, todo dia é perfeito. Eu acabo 4 da tarde, 5 da tarde e depois eu tô tranquilo em casa. Tem dias que é assim, mas tem dias que não. Então aí vai da tua negociação, no meu caso, com a minha esposa, dela segurar as pontas o dia que não tá legal. E aí a gente fazendo essa troca, né? Então a base familiar ajuda muito. Você tá bem alinhado com a tua esposa, com a minha filhinha pequenininha. Tem dia que ela pede, ela quer o pai, tem dia que eu não tô lá. Então, demanda muito da negociação ali com dentro de casa. Mas é de extrema importância você saber priorizar as coisas, né? Então, Exato. tem que estar tudo bem alinhado para... E é muito importante a escolha de quem você tem do lado, né, cara? Eu acho que esse é o ponto, né? Porque o parceiro e a parceira, ou ele vai te levar pra cima ou ele vai ser uma âncora, né? Exatamente. Então, às vezes, a gente vê a galera escolhendo as pessoas muito pelo momento ali, é uma coisa muito superficial. E, cara, a escolha de quem vai correr com você o resto da sua vida é muito importante. Porque é justamente o que você falou, a tua esposa, ela segura a ponta no dia que você não aguenta, você tem que segurar o rojão lá, ela segura em casa, né? Se ela não fosse parceira, talvez você ia ter um grande problema. Acontece, às vezes, a gente ter que... A maioria das minhas viagens resolvi hoje,
para ir amanhã falar com o cliente, alguma coisa assim, não é muito programado. Então, daí ela tem que... Muda toda a logística da casa ali, ela tem que se adequar, então disso aí eu não posso reclamar, é minha parceirona. E a questão de alinhamento mesmo, igual você falou, porque às vezes, por exemplo, depende muito do momento de vida. Se, pô, a gente que nós somos mais jovens ainda, né? Mas, por exemplo, se você pegar uma pessoa, um casal que está no momento de construção de patrimônio, de vida, né? Mais jovem, com bastante energia para trabalhar, às vezes é alinhar, ó, durante os próximos 2, 3 anos eu vou ter que trabalhar mais. Sim. Eu vou ter que passar mais horas trabalhando. Pra depois a gente ter o resto da vida. Sim, exatamente. Pra depois a se gente doar conseguir ali desfrutar. pra uma situação... É alinhamento. Ó, durante esse período de tempo aqui vai ser um pouco mais puxado. Você aguenta esse ponto? Aguenta. Então eu vou dar o gás aqui. Sim. Né? Porque senão também um remando pra um lado, um remando pro outro, a coisa não vai. Não vai. Tem que ser sempre orientando pro mesmo mesmo sentido. lugar. Exato. Ô Gui, mudando um pouco aí, trazendo um pouco mais pra parte de venda, estratégia, o que mudou? O que você percebe que mudou na Jaloto de quando, antes de você começar, até quando você entrou nesse processo de gestão de custos e trazendo a Jaloto Seminovos também? O que você percebe que mudou? Cara, a gestão de custos, na verdade, nem tinha antes. Foi uma provocação ali do meu avô, do meu tio diretamente. Ele falou assim, cara, a gente precisa ter alguém da família olhando mais para esse lado. Porque a gente percebeu, igual eu falei para vocês no início, que estava faturando, tinha situações que aumentava o faturamento, mas daí o caixa não mexia. Eu falei, cara, mas que estranho. E aí que a gente começou a ver que nem tudo é faturamento. Então daí começamos a olhar para dentro e sem aumentar o faturamento, a gente ficou, o caixa aumentou da empresa. Então foi olhando para dentro mesmo ali, tendo esse cuidado, porque toma tempo também e você tem que saber lidar, porque igual eu falo, você tem que olhar para dentro. Mas, no meu caso lá, eu fico flutuando nos setores. Você tem que saber o jeito de abordar o setor X, o setor Y, ver o que está acontecendo, ver o que está tendo de errado. Então, é literalmente ter essa gestão com pessoas e saber lidar. Muito bom, muito bom. É bem complexo, mas eu gosto muito dessa área. Legal. Aquela máxima, né? Não importa quanto você ganha, importa quanto você gasta, né? É o quanto sobra. Você fatura 10, mas você gasta 9,8. E o cara que ganha 2 gasta 980. Ele tem mais que você. Ele tem mais que você. Ele não fatura mais que você, mas ele tem mais que você. Então, muitas vezes, o faturamento ali, ele é métrica do ego, cara. Você tem que saber bem o que você está olhando ali. Não é, por isso que eu falo, nunca olhar só o faturamento. Sim. Cara, tem uma máxima também nas vendas que é assim, treinar não vende, mas vender treina, né? E a gente vê muitas pessoas achando que não nasceram com o dom de vender, que vender é dom, que se eu não sei vender, eu não vou treinar e tudo mais, né? Não preciso fazer isso na minha empresa. Já você cresceu nesse meio e cresceu vendo que precisava fazer. Sim. Como que você se mantém abastecido de conhecimento nessa parte de vendas? Cara, a questão da venda lógico que tem pessoas que já nasceram mais com aptidão do que as outras, mas eu tenho certeza que é 100% treinável. Você não pode falar para mim que venda não é para você. E primeiro que todo mundo é vendedor, cara. Ou você vende produto, ou você vende serviço. No meu caso lá, são os dois. Mas existem estratégias, né, que você vai aprendendo a como lidar numa negociação. Tem clientes que você está negociando ali. É um perfil de negociação, o outro é outro. Tem cara que gosta de uma brincadeira, tem cara que não gosta. Então, o meu jeito que eu tô aprendendo mais é na prática mesmo. É no dia a dia ali, lidando com pessoas. E é o melhor. Que é o melhor. Eu aprendo muito com meu pai. Meu pai, vida inteira também foi vendedor. Então, eu me inspiro muito nele, colo nele, que eu aprendo muita coisa. Mas eu vejo assim que onde eu tô mais aprendendo é no pega ali, no dia a dia. Que eu vou lidar com o Pedro não chora nada, é fácil de negociar. Aí eu vou com o Gustavo já é mais melindroso, eu não posso fazer brincadeira com ele. Então você vai aprendendo a lidar com pessoas. E isso que eu tô falando da venda, mas daí você vai aprendendo a, no meu caso lá, lidar também dentro da empresa, ao jeito que eu quero tirar uma informação do Pedro. O jeito de eu falar com o Pedro, tem pessoas que você pode falar de um jeito, tem pessoas que você não pode falar de outro jeito. Então no meu caso, é a prática, cara. Eu sou um cara muito prático, então eu aprendo, erro muito, mas vou aprendendo sempre. Sempre aprendendo. E aproveitando esse assunto, quais são os canais
de aquisição de cliente que vocês têm lá? Tanto pensando em transporte, pensando em seminovos. Uhum. Seminovos você até falou um pouco, né? Que teu pai já Isso. tem uma carteira e tal. Mas assim, em transporte, se é mais indicação ou... Cara, tem indicação, mas a gente participa também muito dos bids, são leilões de transportes, e aí você vai conhecendo o cliente, vai fazendo um vínculo ali, com o tempo você vai se amarra em contratos, e aí você vai indicações também. Aham. E nas vendas, funcionava muito, igual eu falei para vocês, da carteira do meu pai, da entrega na concessionária, Aham. na entrada do pagamento de um caminhão novo e em garagens. Hoje está sendo full site nosso e redes sociais da Jaloto Seminovos. Você percebeu que isso aí aumentou a margem de Aumentou vocês com isso aí? muito, cara. Dessa E forma. eu sou assim, eu tô em tudo. Eu jogo no Instagram, eu jogo no TikTok, eu jogo no Facebook, no site, no status do WhatsApp. Eu atiro pra todo lado. É aquela frase clichê: quem não é visto não é não é lembrado. lembrado. Eu tô lá o dia inteiro lá. Pro cara que consome o conteúdo de caminhão lá, tá minha fuça o dia inteiro lá pro cara. Coisa boa, Massa. cara, coisa boa. Gui, o que te move? Cara, me move Cara, pergunta profunda. Eu gosto quando o Pedro faz essas perguntas Nós estamos aqui filosóficas. do nada, né? Na lata. Nós estamos aqui pra te provocar. Cara, o que me move hoje é minha família, dar um conforto pra minha família, cuidar da minha esposa, da minha filha, tá junto com elas, é isso que me move. Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que eu te perguntei isso porque geralmente quando a gente recebe esse tipo de pergunta, a gente precisa pensar. E aí depois dessa pergunta sempre vem aquela, né? Se você pudesse fazer algo diferente hoje, muita gente não sabe o que fazer. Uhum, Por que não sabe o que fazer? Porque não sabe o que move. sim. Às vezes a gente tá conversando aqui com alguém e aí eu faço essa pergunta, cara, não tem ninguém que consegue responder de uma vez, justamente porque você tem que pensar e aí às vezes a gente tá tão ligado. Refletir. A gente tá tão ligado na bitolada do trabalho, negócio, venda, e aí você fala, puta, velho, mas o que me move, bicho? Uhum. O que faz eu acordar todo dia, cara? Né? Porque não adianta você só... E você falou de bastante coisa aqui, mas no frigir dos ovos tudo envolve pessoas. Resolve a pessoa. E se você não tiver alguém, algo maior que te move, tua família, Deus, o teu propósito, de nada adianta todo o resto, Nada né? adianta. Afinal, a gente precisa entregar a vida pra Deus e o resto é acrescento. Você né? entra naquela rotina louca e fica nesse loop infinito, né? Exato. Não para com isso aí. Se você pudesse resumir de uma forma simples, o que é gestão pra você? Gestão nos negócios. Porque eu vejo que muita gente tem essa dúvida. A pessoa às vezes tem um negócio, já tem um negócio rodando, mas ela não consegue alinhar essa parte de gestão. Como que é essa parte de gestão pra você? Se fosse pra você explicar de uma forma simples. pra Cara, nós. de uma forma bem simples, é saber lidar com pessoas. Eu acredito que não existe gestão sem ter pessoas. Nós lá somos uma empresa, temos sistemas, investimos em tecnologia, mas mesmo assim eu dependo de pessoas. O caminhão, por exemplo, a tecnologia embarcada no caminhão hoje é um monstro. Tem tudo. Mas eu Tá preciso. até freando sozinho, né? Exatamente, tem tudo. Mas eu brinco que eu sempre preciso, pode ter a tecnologia que for, eu preciso da pecinha ali atrás pilotando. Então, é gestão de pessoas, é saber lidar no meu caso, com o motorista, é saber lidar nos setores. Então, eu preciso entender as pessoas. Legal. E, cara, o teu cliente, não só o teu colaborador, que é um motorista, mas o teu cliente também é um motorista. E eu imagino que você tem que lidar de duas formas diferentes com a mesma pessoa. Com certeza. Né? Quando você está falando Guilherme com o colaborador, é de um jeito. Quando você está falando Guilherme com o cliente final, é de outro. De Mesmo outro sendo jeito. o mesmo público. Exatamente. Pensando no Guilherme falando com o cliente, que é uma dúvida também, né? Quando a gente fala de venda, a gente tem que saber do produto, a gente tem que saber como vender, mas a gente tem que saber quem é o cliente. Quem é o cliente? Como que você lida com o teu cliente sabendo que ele é um tanto quanto peculiar, Sim. né? Como que é pra vocês? Eu gosto de falar assim, o meu produto em específico é um produto de valor agregado alto. Um caminhão hoje é muito caro. Hoje tudo está muito caro, né? Então, como que eu desarmo esse cliente? Eu gosto de pegar as barreiras que eu imagino que ele tenha, valor, medo de quebrar o caminhão na mão dele. Eu gosto de minimizar isso aí para desarmar ele. Porque como é um produto caro, é normal o cara ficar receoso. Vamos pensar que quando ele conhece a empresa, já é uma barreira a menos que eu tenho, que ele vê lá que a gente é sério, que a gente lida com a manutenção à risca. Mas jogando que ele não me conhece, o que eu faço? Eu mostro um pouco da empresa para ele,
eu mostro o controle que eu tenho ali de histórico, de manutenção, de revisão. O caminhão só foi da minha empresa. Então, eu tenho tudo o processo lá. A gente até fala que é a Bíblia. Que eu tenho lá, 2015 trocou o para-brisa, em 2018 trocou o óleo. Então, eu mostro isso aí para ele, que é um cuidado. O cara vê, pô, o caminhão tem dono. Então, assim, eu minimizo as chances dele colocar um erro no nosso negócio ali, o impasse da venda. Muito bom. Isso me ajuda muito. Você quebra Porque a objeção antes, né? Você Exatamente. antecipa Porque a objeção. ele não tá comprando uma meia, né? Ele não precisa de opinião para comprar meia. Ele não fica pensando muito, comprar uma garrafa d'água. Mas um caminhão é uma compra muito alta. Então, o cara pensa em N problemas que ele pode ter ali. Então, eu trabalho com... Eu pego esses problemas e vou ticando, vou matando. Ó, aqui eu te dou garantia. Aqui eu faço revisão. Aqui a Jaloto vira um ponto de apoio para você. Passou algum enrosco? Me liga. A gente troca isso aí. Eu tenho um contato depois que a gente vende, só de pós-venda, só para atender. Deu algum problema? Me liga que eu tô aqui para resolver. O medo do cara a gente tá recebendo muita gente lá agora. E aí eles recebem muito golpe. O cara manda um sinal lá, chega lá, não tem caminhão. Então, assim, eu trabalho na contramão ali, eu desarmo ele. Eu dou um telefone de pós-venda, deu problema, cara, independente que seja, me liga. Às vezes eu já sei lidar com isso aí. Ou às vezes eu sei indicar alguém. Eu sei pra indicar resolver alguém. o teu A problema. gente indica muito, porque a gente tem... Como trabalha no Brasil todo, eu tenho parceiros no Brasil todo. Tem oficina no Mato Grosso, oficina em São Paulo, que é tudo parceiros nossos. Então o cara tá... Guilherme, eu tô aqui no Belém do Pará, cara. Conhece alguém aqui que mexe com a parte elétrica? Conheço. Pega lá no banco de dados. Então, assim, eu dou munição pro cara. E aí o cara vai desarmando. Porque, por exemplo, o cara que vai comprar o caminhão, ele não tá em dúvida sobre qual produto que ele precisa comprar, sobre qual vai atender melhor. Ele sabe que ele quer o caminhão. Exato. O nível de consciência dele já é um pouco mais elevado. Exato. Ele sabe que ele precisa de um caminhão, mas ele quer saber o porquê você é o melhor cara para vender o caminhão. A procedência do teu produto. E aí vai muito da procedência, da autoridade da tua empresa. Pô, ele tem mais de 40 anos. Ó, a gente... De cada caminhão que a gente tem essa bíblia aqui, né? Ó, revisão tal dia, tal. Exatamente. E o cara já vai se sentindo mais seguro. Você precisa passar segurança pra ele, Cara, né, e você vê que doido, né? A gente escuta muito esse termo, né? O perfil de cliente ideal. Eu acho que às vezes isso é mais difícil do que isso que você faz. No sentido seguinte, você conhece o teu cliente. Você sabe principalmente quais são as dores dele. Exatamente. Né? Eu vou na dor dele. Você já sabe qual que é a dor do cara. Então, o grande segredo da venda é isso, né? O contorno da objeção. Só tem objeção quem tem interesse. Então, se o cara não tiver interesse em comprar o teu caminhão, ele não vai te perguntar do motor, ele não vai te perguntar do pneu, ele não vai perguntar nada. Exatamente. Ele vai ficar, só que como o Gustavo falou, o cara que te procura, ele já tem um nível de interesse maior. Então, a tua venda ela já é uma venda mais quente. Sim. Porém, ao mesmo tempo, é mais difícil porque, como é um valor agregado mais alto e o cara vai usar aquilo ali pra trabalhar, é a vida do cara que tem Ele que coloca muita objeção. Ele tá coloca certo da muita parte dele. objeção, exato. E aí você quebra essa objeção, você antecipa essa objeção justamente porque você investe um tempo buscando esse conhecimento do teu mercado para saber quais são as dores, qual que é o perfil do teu cliente. Pô, esse aqui ele é mais melindroso, eu gostei desse termo, melindroso. Esse aqui é mais melindroso, esse aqui é mais metódico, esse aqui é mais velho, dá um pouquinho mais de trabalho. Esse aqui eu vou ter que explicar um pouco mais a tecnologia porque ele já é um motorista de 50 anos, talvez ele não tenha tanta familiaridade, né? Exatamente. Então, é literalmente o antecipar a objeção, né? Isso facilita muito a venda, cara. E uma coisa que é legal falar também, como a gente começou a atacar em todas as redes sociais, e eu comecei a fazer vídeos não só da venda direta, de mostrando o produto, eu comecei mostrando a empresa, mostrando os projetos internos que a gente faz. Começou a respingar também motoristas mandando currículo pra gente, cara. De uma atitude que a gente teve que não tinha nada a ver com contratações. Começou, não, cara, agora que eu tô vendo aí que é a empresa de vocês, eu quero trabalhar com você. Mandava o currículo. Aí, de um negócio, a gente também tá captando colaborador. Captando colaborador. Cara, você ter vários pontos de contato com o teu potencial cliente, e aí falando de rede social, por exemplo, cara, só tem a beneficiar. Só tem a beneficiar. Até pensando em contratação, igual você falou, é interessante, porque o cara que tá te vendo ali, cara, às vezes ele é o teu potencial cliente, mas às vezes é o cara que quer trabalhar com você. Sim. E, pô, hoje, uma dor geral dos empreendedores é contratação. Mão de obra, retenção de pessoas boas. E aí, se você aumenta o leque de oportunidades de pessoas que estão interessadas em trabalhar com você, cara, a qualificação ali para você fazer o processo seletivo é melhor. É isso aí. Você tem cinco currículos lá para você fazer uma contratação e você tem 20,
com 20 é muito mais fácil Com acertar certeza, um, dois muito bom. melhor, muito É. melhor. Gui, o que você diria pro Guilherme de 16 anos? Cara, cola na tua família, cola no pai, cola no vô, cola nos tios, que o segredo tá ali. É muito doido, né? Porque você tem uma Muito filha, doido, né? E tem aí uma- você vê ela vivendo todos os estágios ali, você vai falar, puta, quando eu tinha 16, se eu soubesse Exatamente. disso, Vixe. mas beleza, eu fiz e deu certo. Aí você vai querer que ela também siga ali, né? E às vezes não vai ser, mas Exatamente. deve ser bem difícil, né? Eu- Ver isso. Eu como, olhando hoje como pai, eu nunca tive pressão para ir para a empresa, assim, a minha família sempre foi muito tranquila com isso. Eu convivi muito lá, né, de estar lá desde pequeno, mas eu acredito que indiretamente ali, eu vendo meus pais, eu nem sabia que eles faziam direito quando você é pequeno, né? Você vê eles lá na empresa, via os caminhões, mas indiretamente eu acho que vai criando aquele amor pela empresa. No meu caso, deu muito certo. Mas eu nunca tive essa pressão de, não, você precisa estar aqui. Então, com a minha filha, eu gosto de fazer o que está dando certo. Então, vou fazer o que fizeram comigo. Então, vou levar ela na empresa, tudo. Se ela quiser trabalhar com o papai dela, vai ser um prazer. Mas se não quiser também, Tudo certo. eu como pai, tenho que dar o suporte para ela. Cara, e é Exatamente. interessante, né? Quando a gente se torna pai, eu também tenho 2 filhos, Legal. e a gente começa a entender a nossa relação com os nossos pais. A gente Muda fala assim, tudo. pô, por que eu não ouvi? Porque assim, a gente começa a falar, e às vezes a gente fala até de forma mais ríspida pros nossos filhos, porque a gente sabe que Sim. se eles fizerem o que a gente tá falando, vai facilitar a vida deles. Uhum. E aí a gente olha pra trás e fala assim, nossa, era só ter ouvido o que só ter meus pais escutado. falavam pra mim. Se eu tivesse feito Quantas vezes? 60%, eu tinha evitado dor de cabeça na Quantas minha vezes? vida. Quantas vezes, cara? Pior que é doido. Mas é aprendizado, né? É. Ou você aprende no amor ou na dor, não tem jeito. Os dois caminhos. Faz parte do processo. Faz. Exato. Pô, passou muito rápido esse bate-papo, Gui. Falei Passou pra muito você, rápido. Cara, Eu falo muito, hein? não, mas se deixar, a gente fica 3 Isso horas aí. conversando aqui tranquilo. É isso Cara, aí. deixa eu fazer uma pergunta antes de voltar para as vendas. Você falou lá que tem mais ou menos 400 colaboradores diretos, né? Quantos desses 400 estão diretamente ligados com a área de vendas? Com a área de vendas, cerca de 20. 20? Porque, igual eu falei para vocês, Aham. tem o braço da manutenção, que faz Sim. a revisão, o braço da equipe operacional, da documentação. Então, cerca de 20 pessoas nesse braço do negócio. E agora com esse novo braço, vocês pensam em aumentar isso aí? Estão com a Cara, ideia de aumentar? Para onde vocês estão olhando? Nós precisamos aumentar a parte da mecânica ali, porque, igual eu te falei, eu já tinha uma demanda dos meus caminhões Aham. mesmo, do trabalho normal, do caminhão que está trabalhando. E agora aumentou a demanda porque tem a preparação do caminhão para venda, que é esse Entendi, mesmo time que faz. entendi. Então eu estou precisando aumentar. Quem mandou colocar um bom vendedor Isso na aí, ponta, ó. né? Agora vai ter que vender caminhão. Agora, vai ter que... acelera. Esse é outro ponto, né? Tem gente que pensa muito, pô, preciso vender mais. Mas se você tem uma... Tava conversando com um amigo meu e ele tem uma fábrica, né? É um negócio bem massa, é uma fábrica de mapas, de cortiço e tal, é bem legal. E aí eles vendem bastante, e eu tava conversando com ele e eu falei, cara, mas por que vocês não fazem isso? Assim vocês iam conseguir vender mais, dá pra abrir um novo canal de aquisição de venda aqui. Ele falou assim, cara, primeiro, a gente já tá no nosso limite operacional da nossa indústria. Ele falou, se eu começar a vender mais, a indústria não vai dar conta. Então, eu, primeiro eu vou ter que ir para uma indústria maior Estruturar. para estruturar, para daí começar a vender mais. É isso Porque aí. tem alguns negócios que, sim, é muito da venda ali. Você pode contratar mais vendedor e ir vendendo mais, porque você não tem uma entrega mais complexa. Mas quando você tem essa entrega mais complexa, você tem que olhar para o background ali para... 100% o background ali, porque, exatamente, não é só vender mais, não é assim que funciona, tem todo um backstage ali atrás. É mais difícil contratar alguém para trabalhar dentro do processo do que e treinar essa pessoa e deixar ela boa do que vender. Porque vender, pô, preciso vender mais. Vai você lá, bota a cara, você é o dono, você Exatamente. conhece o produto, você vai vender. Exatamente. Agora, você não pode, não, vou sair daqui da venda, do estratégico e vou lá Sim. apertar parafuso do motor. Exato. Não consegue, né? E o principal negócio nosso é o transporte. Então, eu não posso também, vamos vender mais. Eu não posso tirar caminhão que está trabalhando para simplesmente só vender. Então, eu faço essa manobra. Eu renovo frota. Chega os caminhões novos, aí eu pego esses e vou vendendo. Então, vocês têm uma sazonalidade ali Exato. de um ciclo de vendas. Exato. Quando esse caminhão sai... Visando precisa sempre a renovar, renovação de frota. Vocês otimizaram o que vocês já Sim, tinham ali, Sim. basicamente. Legal. Gui,
A gente gosta de finalizar com uma dica pra galera que acompanha a gente. Nós temos vários perfis de pessoas aqui, pessoas que estão começando o negócio, pessoas que já têm um negócio consolidado e às vezes estão com alguma dificuldade, e pessoas que estão pensando em começar um negócio. Que dica que você dá pra galera que tá começando, pra galera que já tem um negócio, pra galera que tá com dificuldade? Eu separei aqui, se eu puder ler para vocês, eu Claro. separei 2 versículos aqui que eu acho que serve para tudo na vida. Entendeu? Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. E o outro versículo é Provérbios 15:33. O temor do Senhor ensina a sabedoria, e a humildade antecede a honra. Então, isso aqui, meu amigo, se você fizer isso aqui, se você ser humilde, querer sempre aprender no que você faz, você vai ganhar. Coloca Deus na frente, respeita as pessoas, seja humilde, nunca só você é o número 1, todo mundo depende de mim. Isso aí tá por fora. Vai nisso aqui que você não erra. Cara, e o temor do Senhor é interessante, né? Eu tava lendo o livro de Jó, e aí no primeiro capítulo, vai apresentando ali Jó e fala que ele é um homem íntegro, justo, que evita o mal e que teme ao Senhor. E daí eu refleti, assim, eu tava pensando sobre isso, eu falei, cara, olha que interessante, né? É possível a gente viver nesse mundo e ser íntegro sem temer o Senhor, e ser justo e não temer o Senhor, e evitar o mal e não temer o Senhor. É possível ter os 3 e não temer o Senhor. Agora, se você teme o Senhor, você vai ser íntegro, você vai ser justo, É o primeiro. e você vai evitar o mal. E exatamente, eu tava lendo Eclesiastes essa semana e fala sobre isso também. Melhor serem 2 do que 1, porque 2 terão mais frutos do seu trabalho. Então, Exatamente. tudo que tá ali é o manual, né? Eu acho que você encerrou com chave de ouro. Às vezes a gente se perde muito querendo resolver as coisas com as nossas forças, com os nossos braços, e aí não é assim que funciona. E quando a gente persiste em querer fazer dessa forma, vem ansiedade, vem crise de pânico, vem todos esses problemas que a gente vê que a geração E no tá final ainda enfrentando. erra. E no final ainda erra. Essa é a bucha. Mais uma dica, você poderia deixar uma dica aí pra galera que o pai tem empresa e que pensa em fazer essa sucessão, pensa eu em vou trabalhar anotar, na empresa no pai. Qual dica você daria pra esse cara? Cara, eu acho que a primeira dica é pro pai mesmo, que igual fizeram comigo, colocar o filho para dentro da empresa e ver aonde que ele performa melhor, porque muitas vezes o que acontece com os pais, né, até por proteção, deixa eu pegar aqui o Gustavo, vou deixar ele aqui comigo aqui, que daí eu vou cuidando dele, eu vou ver o que ele tá falando, e muitas vezes é o contrário, cara. Só que ele em tudo ali, coloca ele na recepção, coloca ele no RH, coloca ele no financeiro, põe ele para rodar, que daí você vai observando e pegando feedback dos outros colaboradores. E aí, como é que o Gustavo é? Tá legal? Ah, não, nisso aqui ele não é bom, não. Nisso aqui, ó, o moleque foi super bem. Então, eu acredito que a dica coloca lá dentro, sempre fica no teu guarda-chuva, óbvio, mas assim, deixa o filho ou filha solto lá, deixa ver onde que ele... Deixa ele nadando sozinho. Muito Boa. bom. E daí boa até vai dica. entender, às vezes não é pra isso, às vezes não é pra ele o negócio. Então aí, fazendo isso, você vai perceber. Muito bom. É o muito que bom. eu vejo um erro muito comum, e infelizmente acontece, e normal também, por essa proteção, Claro, por esse claro, zelo. Tipo, vai lá e... Não é por mal. E deixa... Não, fica aqui comigo. Ah, você vai ser um diretor que é um cara café com leite. O cara não faz nada, o cara não tem nem como se experimentar dentro da empresa, ele nem se conhece profissionalmente, né? Eu acho que é uma boa dica. Uma boa Excelente dica, excelente dica. Show. Bom demais. Esse foi mais um episódio do Fala Que Vende podcast. Foi uma honra estar com você aqui, Gui. Prazer pelo foi seu todo meu. tempo. Obrigado pela sua disponibilidade. Obrigado, Gustavo, por mais um Valeu. momento aí junto. E Pra cima. se você que acompanha a gente aí, gostou desse episódio, se inscreve no canal, deixa seu comentário, envia para aquele seu amigo que tá passando por um processo de sucessão familiar ou vai começar e tá com medo, né? Porque com certeza o Guilherme agregou muito para nós aqui. E não deixa de acompanhar os nossos conteúdos que a gente vai trazer cada vez mais pessoas incríveis para falar com a gente. E se vocês quiserem acompanhar a Jaloto Transportes aí no Instagram, nas redes sociais, deixa o arroba pra nós. Jaloto Transportes, Jaloto Seminovos e Guilherme Jaloto. É isso aí, o cara Compra é brabo. caminhão comigo, hein? O cara é bravo, hein? A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Tchau.